Adivinhe o que realmente causa nascimentos maravilhosos? Em maio de 2021, Halima Sissi, do Mali, entrou para a história ao dar à luz os únicos sobreviventes de uma ninhada de 9. Um evento incrível com 5 meninas e 4 meninos. Esse acontecimento extraordinário ocorreu quando Halima estava apenas na 13ª semana de gestação, e os médicos decidiram fazer uma cesárea para garantir a segurança da mãe e dos bebês. Cada recém-nascido pesava entre 500 gramas e 1 quilo, menos do que um melão. Esses pequenos lutadores precisavam de cuidados médicos especializados, então foram transferidos para o Marrocos, onde especialistas podiam oferecer a atenção necessária. A jornada de Halima destaca as maravilhas da medicina moderna e a força dos laços familiares. Imagine a alegria e o caos em sua casa ao receber 9 novos membros da família. É difícil acreditar quantas vidas ela mudou para sempre. Será que isso marca o início de uma nova tendência em famílias grandes? Você sabia que a Pantone escolheu a cor pêssego fosco para 2024? Esse tom agradável, uma mistura suave de rosa e laranja, não é apenas uma cor bonita. Ele reflete nossas emoções e tendências para o próximo ano. Todo ano, o Instituto de Cores Pantone analisa profundamente o que está acontecendo no mundo, da moda à tecnologia, da arte aos movimentos sociais, antes de escolher uma cor que capture o espírito do tempo. Para 2024, o pêssego fosco representa calor, conforto e alegria, oferecendo um toque aveludado que traz positividade. Em um momento em que muitos de nós desejamos conexão e felicidade, essa cor é como um sopro de ar fresco, lembrando-nos de dias ensolarados e momentos aconchegantes com os entes queridos. Portanto, seja para decorar sua casa, atualizar seu guarda-roupa ou simplesmente buscar inspiração, o pêssego fosco estará em toda parte este ano. Como você vai receber esse tom vibrante? Surpreendentemente, é um fato que Medusa inspira a moda. A icônica cabeça de Medusa que adorna a marca Versace tem uma origem fascinante enraizada na história. O designer italiano Gianni Versace descobriu a imagem enquanto explorava ruínas arqueológicas perto de sua casa de infância na Calábria, Itália. Intrigado por sua profunda conexão com a mitologia antiga, ele escolheu Medusa como o símbolo de sua casa de moda. Na mitologia grega, Medusa é uma górgona com serpentes no cabelo, conhecida por sua capacidade de transformar pessoas em pedra com seu olhar. No entanto, Versace a via de forma diferente, como uma figura poderosa que representa beleza e força, refletindo perfeitamente sua visão de designs ousados e audaciosos. Ao adotar Medusa, Versace abraçou a ideia de que a moda deve evocar emoções e provocar reflexões, assim como a arte. Essa escolha transformou o logo em um emblema instantaneamente reconhecível, além de ligar a marca a um rico legado cultural. Então, da próxima vez que você ver essa impressionante cabeça de Medusa, lembre-se de que não é apenas um logo, é uma narrativa que entrelaça arte, história e um espírito destemido. E se eu disser que as ondas cerebrais podem mudar seu humor? As ondas cerebrais, que são impulsos elétricos gerados pelo nosso cérebro, mudam conforme o que estamos fazendo. Por exemplo, as ondas alfa se ativam quando estamos calmos, mais atentos, como ao sonhar acordado ou aproveitar um momento tranquilo. Por outro lado, as ondas delta aparecem durante o sono profundo, ajudando nosso corpo a se recuperar e renovar. Cientistas estão pesquisando com entusiasmo como essas ondas cerebrais podem melhorar nossas vidas. Estudos atuais estão explorando maneiras de usar essas ondas para aumentar a concentração quando precisamos focar, ou para relaxar após um dia longo. Além disso, há um grande interesse em usar padrões de ondas cerebrais para tratar condições como a ansiedade. Ao entender como nosso cérebro se comunica por meio dessas ondas, podemos encontrar novas ferramentas poderosas para a saúde mental e o bem-estar. Surpreendente, mas as baterias descarregam mais rápido do que você pensa. A maioria das pessoas não percebe que as baterias perdem carga lentamente com o tempo devido a reações químicas. Quando as baterias passam por ciclos de carga e descarga, os materiais dentro delas, especialmente os íons de lítio, começam a se deteriorar ou a perder eficiência. Isso pode resultar em menor desempenho e redução da vida útil da bateria. Curiosamente, mesmo quando você não está usando suas baterias, elas ainda podem perder carga. Isso acontece devido a reações internas lentas e mudanças de temperatura que podem descarregar sua energia, mesmo que você não perceba. Por exemplo, deixar seu smartphone
em um carro quente pode fazer com que ele perca carga mais rapidamente, enquanto armazenar as baterias em um local fresco e seco ajuda a mantê-las com potência por mais tempo. Compreender como suas baterias funcionam ajudará você a cuidar melhor delas e a manter seus dispositivos funcionando sem problemas. Você sabia que o Brasil ama futebol mais do que tudo no mundo? Impressionante, 54% da população se consideram fãs de futebol, e esse esporte não é apenas um passatempo. Ele é uma parte importante da cultura brasileira. O futebol, ou futebol, como chamam os locais, une pessoas de diferentes classes sociais, despertando paixões e gerando discussões animadas. Desde as grandes cidades até as pequenas vilas, você encontra torcedores que apoiam suas equipes favoritas com entusiasmo, seja no Campeonato Brasileiro ou no nível mundial na Copa do Mundo da FIFA. As raízes profundas do futebol no Brasil remontam ao final do século XIX, e desde então ele se tornou uma fonte de orgulho nacional. Grandes torneios, como a Copa do Mundo, transformam comunidades inteiras em um mar de camisas amarelas e verdes, mostrando seu entusiasmo inabalável e amor pelo jogo. Até as crianças jogam futebol nas ruas, sonhando em se tornar os próximos Pelé ou Neymar. Como esse amor pelo futebol influenciou a identidade do Brasil? Você não vai acreditar no que pode descobrir sobre cavernas e suas maravilhas. O turismo em cavernas ou espeleologia não é apenas uma caminhada por túneis escuros. É uma aventura que revela ecossistemas incríveis e formações geológicas impressionantes. Nesses mundos subterrâneos, você pode encontrar criaturas fascinantes, como peixes listrados e diferentes espécies de morcegos que se adaptaram à vida na escuridão total. Esses animais frequentemente dependem de habilidades únicas de sobrevivência, como a ecolocalização dos morcegos, para se orientarem em suas cavernas. Mas não pense que a espeleologia é fácil. As cavernas podem ter estruturas complexas, com passagens estreitas e desfiladeiros íngremes, tornando essa atividade desafiadora, até mesmo para aventureiros experientes. Equipamento adequado, conhecimento e um bom senso de direção são essenciais ao explorar esses mundos ocultos. Então, você está pronto para descobrir quais segredos estão escondidos sob a superfície? O que está acontecendo com aquelas casas de pássaros chiques? Os machos dos pássaros Bauer são verdadeiros arquitetos do mundo avícola. Esses pássaros inteligentes constroem estruturas elaboradas, chamadas de Bauer, na esperança de atrair uma parceira. Mas não se trata de ninhos comuns, são exibições intricadas feitas de galhos, folhas e outros materiais naturais que podem levar bastante tempo e esforço para serem construídas. O pássaro Bauer de seda, em particular, é famoso por sua preferência por itens azuis. De penas a tampinhas de garrafa, esses pássaros fazem caça ao tesouro para encontrar todo tipo de tesouros coloridos, que organizam cuidadosamente ao redor de seus Bauers. Essa coleção vibrante e a qualidade estética do Bauer em si enviam um sinal visual para potenciais parceiras, mostrando não apenas suas habilidades de construção, mas também sua saúde e vitalidade. E funciona. Pesquisas mostram que as fêmeas têm mais chances de escolher machos, com os Bauers mais impressionantes. Então, quando você avistar um pássaro Bauer, lembre-se de que está olhando para um artista apaixonado, tentando conquistar alguém especial. É verdade que os gregos votavam com fragmentos de cerâmica. Na antiga Atenas, os cidadãos criaram uma maneira inovadora de combater a corrupção. Eles votavam para expulsar políticos ruins. Em vez de cédulas de papel, usavam pedaços de vasos de cerâmica, conhecidos como ostracos. Quando queriam remover um funcionário indesejado, escreviam seu nome nesses fragmentos. Se o político recebesse votos suficientes, pelo menos 6.000, ele era banido da cidade por 10 anos. Esse processo, chamado de ostracismo, era uma ferramenta poderosa para os cidadãos protegerem sua democracia da corrupção. Usando a cerâmica, os atenienses tinham uma forma prática de votar e faziam isso publicamente. Todos podiam ver quem votava em quem, o que promovia um senso de envolvimento na comunidade. Essa prática fascinante destaca como os antigos gregos valorizavam seu sistema político e permitiam que cidadãos comuns agissem contra a injustiça. Você consegue imaginar um sistema assim hoje? Prepare-se para se surpreender com o porquê do nome do Equador ser tão especial e apropriado. O nome Equador vem da palavra espanhola para Equador, refletindo perfeitamente a posição do país na linha equatorial da Terra. Essa localização geográfica única não apenas dá ao Equador seu nome, mas também influencia o clima e a incrível biodiversidade encontrada em suas fronteiras.
Imagine um lugar onde o sol brilha diretamente acima no meio-dia, proporcionando temperaturas quentes durante todo o ano e criando um paraíso natural repleto de vida. As encantadoras Ilhas Galápagos são uma das características mais notáveis do Equador, a apenas uma curta viagem do continente. Essas ilhas são famosas por sua extraordinária vida selvagem, que inspirou a revolucionária teoria da evolução de Charles Darwin. Nas Galápagos, você encontrará espécies únicas, como as tartarugas gigantes, iguanas marinhas e o adorável atum de pés azuis, muitas das quais não existem em nenhum outro lugar do mundo. Este arquipélago serve como um laboratório vivo da evolução, atraindo cientistas e amantes da natureza, ansiosos para explorar seus ecossistemas vibrantes. Com suas belas paisagens e vida selvagem diversificada, é claro porque o Equador não é apenas geograficamente significativo, mas também uma verdadeira joia do nosso planeta. O que realmente acontece quando você se torna a pessoa do ano? Em 1939 e 1942, Joseph Stalin recebeu o título de Pessoa do Ano pela revista Time, refletindo sua influência significativa em um período turbulento da história. Essa escolha não foi uma celebração de sua personalidade, mas sim um reconhecimento de seu impacto nos eventos mundiais. Em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial se aproximava, as alianças não convencionais e as decisões estratégicas de Stalin mudaram o mapa do mundo. 3 anos depois, ele voltou a ser o centro das atenções devido ao seu papel crucial na luta contra a Alemanha nazista. Esse título, originalmente chamado de Pessoa do Ano, foi criado para simbolizar a pessoa que mais influenciou as notícias, tanto de forma positiva quanto negativa. No entanto, hoje essa premiação levanta questões sobre como percebemos a liderança e o legado. O que significa reconhecer alguém como Stalin sob essa perspectiva? Porque a Anatomia da Paixão usa órgãos bovinos reais. Esta série médica popular leva a autenticidade a sério, até mesmo nas cenas mais sangrentas. Em vez de órgãos sintéticos, a equipe de produção optou por órgãos bovinos reais para tornar as cenas cirúrgicas o mais realistas possível. Essa escolha traz uma intensidade genuína, fazendo com que os espectadores se sintam como se estivessem na sala de cirurgia. As mãos que vemos durante as operações delicadas não pertencem apenas a atores. São cirurgiões de verdade, que trabalham habilidosamente com os órgãos. Ao observar esses profissionais experientes, as cenas médicas se tornam mais críveis, destacando o show entre os demais. Independentemente de você ser fã de dramas, medicina ou ambos, essa escolha melhora a experiência. Isso levanta uma questão interessante sobre quão realistas queremos que nossas diversões sejam. Você se sentiria diferente se soubesse que cada cena é totalmente falsa? Você vai se surpreender ao saber que as fronteiras brilham. A fronteira entre a Índia e o Paquistão é uma das poucas construções artificiais visíveis do espaço, graças às luzes instaladas pelo governo indiano. Essas luzes iluminam a região ao longo da fronteira, criando um espetáculo impressionante para astronautas e satélites. A fronteira iluminada permite que observadores no espaço diferenciem facilmente a divisão nacional, destacando as tensões geopolíticas na área. A Índia usa estrategicamente essas luzes, não apenas para visibilidade, mas também para aumentar a segurança ao longo da fronteira. Com a chegada da noite, o contraste brilhante entre a luz da Índia e a escuridão do Paquistão se torna evidente, sendo um testemunho único da tecnologia e da influência humana no planeta. Não é surpreendente como nossas ações podem criar mudanças visíveis de tão grandes alturas. Você pode acreditar nos carnavais dos príncipes em Breda? Este vibrante festival, que acontece anualmente na encantadora cidade de Breda, na Holanda, é uma magnífica celebração de fantasias, música e alegria. O evento atrai milhares de visitantes que vêm para ver os coloridos desfiles com carros alegóricos, decorados com enfeites elaborados e artistas em trajes brilhantes. Os carnavais têm raízes históricas profundas, surgindo como uma forma de unir as comunidades antes do rigoroso período da Quaresma. A atmosfera é elétrica, com festas de rua animadas, onde moradores e turistas dançam e desfrutam de delícias festivas. Durante o evento, você pode ouvir os ritmos energéticos de bandas locais, além dos sons brincalhões da música tradicional de carnaval ecoando pelas ruas. A cada ano, o príncipe e a princesa reais participam das celebrações, o que aumenta ainda mais a empolgação e a criatividade entre os participantes. Quando a cidade se transforma em um caleidoscópio de cores e sons,
Os carnavais dos príncipes mostram uma combinação única de tradições e diversão moderna. Portanto, se você está em busca de experiências inesquecíveis, por que não planejar uma viagem a Breda durante este mágico festival? Os machos de camundongos podem cantar como pássaros durante a época de reprodução. Os camundongos marrons de Austin têm um talento surpreendente. Os machos conseguem emitir sons semelhantes ao canto dos pássaros. Essa habilidade encantadora não é apenas para enfeitar, ela serve para atrair as fêmeas na hora certa. Durante a reprodução, os machos produzem sons altos e melódicos, usando esses chamados únicos para conquistar parceiras em potencial. Embora esse comportamento seja comum entre os pássaros, observá-lo em camundongos é raro e fascinante. Esses sons revelam não apenas uma estratégia astuta de acasalamento, mas também interações sociais complexas no mundo dos roedores. Embora você não ouça essas canções com frequência, da próxima vez que pensar em camundongos, lembre-se de que eles não são apenas criaturas ágeis. Eles também têm um lado lírico. Que incrível diversidade a natureza apresenta nas questões de cortejo. O aumento da demanda por turismo espacial é real. Empresas como SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic estão explorando essa área empolgante, e o sonho de viajar além da nossa atmosfera está se tornando realidade. Embora as viagens espaciais ainda sejam caras, esses inovadores buscam torná-las tão comuns quanto voos nacionais. Imagine um futuro onde todos possam experimentar a gravidade zero, admirar a Terra do alto ou até passar um tempo em um hotel de luxo em órbita. Cada voo é não apenas uma aventura emocionante, mas também um avanço em tecnologia e segurança para o público em geral. O desejo de explorar o espaço gera entusiasmo, e muitos estão prontos para aproveitar essa oportunidade. A cada lançamento, o sonho de caminhar na Lua ou de ver vistas deslumbrantes do espaço se aproxima mais da vida cotidiana. Quem sabe um dia suas férias incluam uma viagem às estrelas. Vamos entender a verdade sobre a pirataria de software. Em 1976, Bill Gates escreveu uma carta aberta e influente para entusiastas de computadores, pedindo que reconsiderassem o hábito de piratear programas. Gates acreditava que, ao roubar software, eles estavam desvalorizando o trabalho dos desenvolvedores. Curiosamente, a reação dos entusiastas foi bastante intensa. Eles apontaram que o software não seria roubado se fosse tão fácil e barato de comprar quanto de copiar. Esse intercâmbio de ideias destacou a linha entre criatividade e comércio no mundo da tecnologia. O apelo de Gates foi um dos primeiros passos na discussão sobre direitos de propriedade intelectual na era digital, abrindo caminho para futuros debates sobre a ética do software. Com o avanço da tecnologia, a importância de apoiar os criadores também cresceu, tornando esse momento histórico um catalisador para mudanças na nossa percepção sobre a posse de software hoje. Podemos aprender com essa situação e respeitar o trabalho dos desenvolvedores. Você sabia que os pássaros de espírito constroem ninhos únicos? Essas aves incríveis da América do Sul não são apenas cantoras maravilhosas, mas também ótimas construtoras. Os pássaros de espírito criam seus ninhos usando uma mistura habilidosa de materiais, incluindo barro, plantas e até esterco. Essa combinação inusitada pode parecer estranha, mas resulta em ninhos fortes que suportam chuvas intensas, uma característica importante para o seu habitat úmido. O barro une tudo, enquanto as plantas fornecem estrutura e isolamento térmico. A inclusão de esterco pode surpreender, mas na verdade ajuda a aumentar a resistência e a evitar a umidade excessiva no ninho. Eles costumam construir seus ninhos em forma de forno, daí o nome. Esse comportamento engenhoso na construção de ninhos demonstra a adaptabilidade do pássaro de espírito aos desafios do ambiente. Ao observar como eles prosperam, mesmo com as fortes chuvas, podemos ver como a natureza dotou essas aves com as habilidades necessárias. Na próxima vez que você ouvir sua canção especial, reserve um momento para apreciar seus incríveis talentos de construção. Quais outros fatos surpreendentes sobre pássaros você conhece? Acredite ou não, mas a rocha Carrick-Bolton desafia as leis da gravidade. Esta incrível maravilha natural se ergue a 1000 metros nos frios fiordes noruegueses. À primeira vista parece estar flutuando no ar, equilibrando-se entre duas falésias verticais, o que atrai curiosos de todo o mundo. Apesar de sua aparência instável, a rocha Carrick-Bolton permanece firme, mostrando a força da natureza e os processos geológicos.
Turistas se reúnem nesse lugar incrível, querendo tirar fotos impressionantes que capturam tanto as paisagens majestosas quanto a ousada postura da rocha. Quando você está embaixo dela, quase sente a emoção no ar, enquanto as pessoas suspiram de surpresa e admiração. Os próprios fiordes, com suas paisagens dramáticas e águas cintilantes, criam um cenário magnífico, tornando este lugar perfeito para aventureiros e fotógrafos. Portanto, se você está em busca de uma experiência única e vistas deslumbrantes, visitar a rocha Carrick Bolton pode ser exatamente a aventura que você procura. Você sabe o que realmente influencia a longevidade dos tubarões? Os tubarões mais velhos nadaram na época da construção das primeiras pirâmides. Esse fato incrível destaca a idade impressionante e a história evolutiva dos tubarões. Algumas espécies, como o tubarão da Groenlândia, podem viver mais de 400 anos, tornando-os um dos vertebrados mais longevos do planeta. Imagine nadar no oceano e compartilhar as águas com seres que estavam vivos quando as civilizações antigas começaram a prosperar. Esses tubarões notáveis têm uma linhagem que remonta a mais de 400 milhões de anos, antes mesmo dos dinossauros. Suas estratégias únicas de adaptação, como o crescimento lento e a baixa taxa de reprodução, contribuem para sua longevidade excepcional. Os tubarões desempenham um papel fundamental nos ecossistemas marinhos, e sua existência nos lembra da profunda história da vida na Terra. Não é incrível pensar nas histórias que esses antigos nadadores poderiam contar? Você sabia que as pilhas podem perder carga mesmo lacradas? É surpreendente, mas todas as pilhas descartáveis podem perder até 25% de sua carga em apenas um ano, mesmo que fiquem apenas na prateleira. Isso acontece por causa de uma reação química lenta dentro da pilha, que continua com o tempo. Durante a fabricação, são adicionadas substâncias químicas que fornecem energia elétrica, mas esses compostos podem se degradar, resultando na perda de tensão. Portanto, se você tem um estoque de pilhas para emergências ou projetos, é bom verificar a validade delas. Trocando-as a cada poucos anos, você garante que funcionarão quando necessário, seja para o controle remoto ou para uma lanterna durante uma queda de energia. Prestar atenção a essas pequenas fontes de energia pode evitar frustrações no futuro. Na próxima vez que você pegar uma pilha, lembre-se de que ela tem uma data de validade, assim como o leite. Não é uma reviravolta incrível sobre coisas do dia a dia? O que realmente afeta a segurança dos carros autônomos? Apesar das tecnologias modernas por trás dos veículos autônomos, testes mostraram que ainda existem vulnerabilidades. Embora esses carros sejam projetados para serem seguros e utilizem algoritmos complexos e sensores, eles podem enfrentar situações imprevisíveis que desafiam seus sistemas. Imagine um dia em que uma rajada de vento derruba um galho de árvore na estrada. Nesses momentos, o carro autônomo pode ter dificuldades em tomar a melhor decisão, o que pode levar a acidentes. Os desenvolvedores estão sempre trabalhando para melhorar esses sistemas, mas a realidade é que ainda existem limitações na capacidade de tomar decisões. Além disso, fatores como mau tempo ou condições de estrada incomuns podem criar problemas adicionais. Ao olhar para o futuro do transporte, é importante abordar essas questões de segurança para aproveitar ao máximo o potencial da condução autônoma. Então, quão perto estamos de ter carros autônomos realmente seguros? É verdade que um computador venceu um campeão de xadrez? Em 1997, o supercomputador Deep Blue, da IBM, fez história ao derrotar o então campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, em uma série de partidas. Esse evento foi marcante para o mundo da inteligência artificial, pois foi a primeira vez que um computador venceu um ser humano em uma partida completa de xadrez. O Deep Blue não era um computador comum, ele foi projetado especificamente para calcular milhões de jogadas por segundo. Embora Kasparov fosse um jogador experiente, conhecido por seu pensamento estratégico e profundo entendimento do jogo, o Deep Blue se baseava em sua capacidade de analisar grandes volumes de dados e reconhecer padrões. Essa vitória impressionante gerou debates sobre o papel das máquinas nas atividades humanas e levantou questões sobre o futuro da IA. Estaríamos testemunhando o início de uma nova era, onde os computadores não apenas nos ajudam, mas também desafiam nossas mentes mais talentosas. Você já se perguntou por que os norte-coreanos são mais baixos? Em média, os norte-coreanos têm uma estatura menor em comparação com os vizinhos do sul. Essa diferença é causada por vários fatores, principalmente alimentação e saúde.
A Coreia do Sul passou por um rápido crescimento econômico nas últimas décadas, melhorando as condições de vida e o acesso a alimentos nutritivos. Enquanto isso, a Coreia do Norte enfrenta dificuldades econômicas constantes e escassez de alimentos, o que afeta significativamente a nutrição da população. Além disso, o acesso a cuidados médicos na Coreia do Norte é limitado, dificultando a resolução de problemas de saúde e crescimento. Todos esses fatores contribuem para a diferença notável na altura entre os dois povos. Embora a altura possa parecer um detalhe pequeno, ela reflete questões mais amplas como qualidade de vida, saúde e o impacto das políticas governamentais na vida cotidiana das pessoas. O que isso diz sobre o futuro de ambos os países? É verdade que os trens se tornam presentes gigantes. Durante a temporada de Natal, alguns trens passam por uma transformação mágica, se tornando enormes presentes embrulhados. Essa linda tradição de decoração traz um charme especial às viagens de trem, trazendo alegria e entusiasmo para passageiros de todas as idades. Imagine entrar em um trem que parece um grande presente com laços coloridos e papel brilhante. Isso não é apenas bonito. Essa iniciativa festiva aumenta o espírito natalino e une as comunidades, incentivando as pessoas a aproveitar a alegria da temporada durante a viagem. Em muitos lugares, esses trens decorados se tornam parte das tradições natalinas locais, atraindo famílias que querem ver esse espetáculo. Algumas ferrovias também realizam eventos especiais, como passeios festivos, onde os passageiros podem desfrutar de música natalina e até conhecer o Papai Noel. Não importa se você está indo para o trabalho ou em uma aventura em família, viajar em um desses trens será uma experiência verdadeiramente inesquecível. Então, da próxima vez que você embarcar em um trem durante as festas, preste atenção nesses designs embrulhados e deixe a celebração começar. Acredite ou não, peixes raros nos surpreendem em Hokkaido. As águas ao redor de Hokkaido abrigam espécies incríveis, como o sushi tuna e o sushi bulabinha, conhecidos por sua raridade. O sushi tuna chama a atenção dos amantes do mar, com sua aparência única e comportamento discreto, enquanto o sushi bulabinha é igualmente impressionante, mostrando a rica biodiversidade que prospera nessas águas do norte. A vida marinha aqui é incrivelmente diversa, e cada espécie desempenha um papel importante no ecossistema. A raridade do sushi tuna e do sushi bulabinha destaca o frágil equilíbrio dos ecossistemas subaquáticos. Esforços sustentáveis de conservação são extremamente importantes, pois essas espécies enfrentam ameaças devido à perda de habitat e às mudanças climáticas. Proteger esses habitantes marinhos únicos não só ajuda a preservar a beleza natural de Hokkaido, mas também garante que futuras gerações possam admirar esses peixes raros. As águas de Hokkaido nos lembram da rica biodiversidade do nosso planeta. Não seria maravilhoso saber mais sobre os esforços de conservação voltados para salvar essas espécies incríveis? Sim, absolutamente. Médicos da Grécia Antiga notaram que algumas pessoas se recusavam a comer por causa da preocupação com o peso. Essa preocupação com a aparência pode lembrar a cultura das dietas de hoje, mas os gregos antigos tinham suas próprias soluções. Em vez de dietas da moda que vemos na internet, eles recomendavam beber mais vinho e se manter ativos. Imagine alguém na Grécia Antiga, vestido com roupas tradicionais, saboreando vinho e discutindo seu programa de exercícios. Embora seu jeito fosse diferente, isso mostra que a preocupação com a aparência sempre existiu. Isso revela que a busca por saúde e beleza tem raízes profundas, mostrando que mesmo há milhares de anos, as pessoas já buscavam maneiras de lidar com as preocupações sobre peso e aparência. Que interessante! Acredite ou não, os ursos Kermode vivem no Canadá. Essas criaturas únicas, frequentemente chamadas de ursos espíritos, são muito raras e quase exclusivas de Vancouver. Diferente dos ursos negros comuns, os ursos Kermode podem ter pelagem branca devido a uma característica genética. Essa incrível particularidade lhes rendeu o nome de ursos espíritos, relacionado às culturas indígenas que os consideram símbolos de sorte e força. Vancouver oferece um habitat ideal para esses ursos, com suas florestas verdes e abundância de rios com salmão. A natureza local fornece muita comida, permitindo que esses animais extraordinários prosperem. No entanto, os ursos Kermode estão ameaçados, enfrentando problemas como a perda de habitat e as mudanças climáticas. Proteger seu habitat é crucial para garantir sua sobrevivência para as futuras gerações.
Observar essas majestosas criaturas na natureza é uma experiência única que torna Vancouver ainda mais atraente. Você já imaginou como seria encontrar um urso espírito em seu habitat natural? E se eu te contar sobre a incrível lampreia? Esses seres marinhos únicos, muitas vezes chamados de recicladores da natureza, se alimentam de corpos de animais marinhos mortos ou moribundos, desempenhando um papel importante nos ecossistemas oceânicos. As lampreias vivem em águas profundas ao redor do mundo e são peixes sem mandíbula que utilizam uma forma de alimentação bastante interessante. Elas podem literalmente se enterrar na carcaça de um peixe caído, comendo-o por dentro. Mas isso não é tudo. Quando as lampreias enfrentam uma ameaça, elas usam um incrível mecanismo de defesa. Elas secretam uma gosma espessa e semi-transparente que pode aumentar até 20 litros ao entrar em contato com a água. Essa gosma torna quase impossível para os predadores pegá-las ou engoli-las, dando às lampreias uma chance de escapar. Suas adaptações únicas não apenas ajudam na sobrevivência, mas também destacam a diversidade da vida em nossos oceanos. Não é incrível como a natureza dotou um ser tão simples de ferramentas surpreendentes para sobreviver? Você sabia que os polvos usam estratégias de rejeição? As fêmeas de polvo são criaturas incríveis e têm uma maneira única de lidar com a atenção indesejada dos machos. Quando um macho se aproxima e ela não está interessada, ela não simplesmente nada para longe. Em vez disso, ela começa a jogar conchas, algas ou até mesmo sujeira nele com uma precisão impressionante. Acredita-se que esse comportamento tem dois objetivos: rejeitar claramente o pretendente e marcar seu território. Pense nisso. Quantos animais têm uma maneira tão criativa de expressar suas preferências? Enquanto isso, os machos geralmente tentam desviar desses objetos voadores, sem responder, o que mostra que eles entendem a mensagem. Essa interação revela não apenas a inteligência dos polvos, mas também seus comportamentos sociais complexos. Imagine um mundo onde a rejeição tem tanto estilo. Enquanto algumas criaturas usam sinais simples, esses inteligentes moluscos cefalópodes elevam a comunicação a um novo nível, tornando o mundo subaquático muito mais fascinante. Prepare-se para se surpreender com os pequenos organismos marinhos. Essas pequenas criaturas desempenham um papel enorme em nossos oceanos e ecossistemas. Um desses seres é o plâncton, que muitas vezes passa despercebido, mas é a base da cadeia alimentar marinha. Produzindo quase metade do oxigênio na Terra através da fotossíntese, essas pequenas estações de energia são vitais para a vida em nosso planeta. No entanto, eles enfrentam problemas como o aumento da temperatura dos oceanos e a poluição. Isso torna sua sobrevivência crucial, não apenas para as espécies marinhas, mas também para os humanos que dependem do oceano para alimento e recursos. O comportamento incrível dos seres marinhos, incluindo os brilhantes flashes do plâncton bioluminescente à noite, mostra o quão vibrantes e misteriosos são nossos oceanos. Você consegue imaginar o que aconteceria se esses pequenos organismos desaparecessem de nossas águas? As consequências seriam enormes, afetando tudo, desde as populações de peixes até a qualidade do nosso ar. Prepare-se para se surpreender com o robô Hyundai EVC. Esta tecnologia inovadora muda a forma como carregamos os carros elétricos. O robô Hyundai EVC automatiza todo o processo de carregamento, permitindo que ele se conecte ao seu carro sem que você precise sair dele. Imagine entrar na sua garagem e o robô fazer todo o trabalho. Com a tecnologia avançada de transferência de energia do carro para a carga, o robô fornece eletricidade de forma eficiente, garantindo que seu carro elétrico esteja carregado e pronto para a viagem quando você precisar. Isso significa que não há mais necessidade de lidar com cabos ou esperar em estações de carregamento. Com a transição do mundo para a mobilidade elétrica, soluções como o robô Hyundai IVC visam simplificar nossas vidas e tornar a posse de um carro elétrico ainda mais conveniente. Com tais avanços, será que em um futuro próximo nossas tarefas diárias incluirão robôs pessoais, nos ajudando de maneiras que nunca imaginamos? É difícil de acreditar, mas girafas nunca bocejam. Esses seres incríveis são um dos poucos mamíferos que evitam esse comportamento comum, que é visto em muitas espécies. Você pode estar se perguntando por quê. Parece que a sua fisiologia única desempenha um grande papel nisso. As girafas têm pescoços longos e uma estrutura cardíaca especial, que bombeia sangue para seus cérebros de forma eficiente, reduzindo a necessidade de oxigênio extra que normalmente causa o bocejo. Como elas conseguem manter os níveis de oxigênio sem bocejar?
Esses animais altos não precisam desse comportamento como nós. Em vez disso, passam o tempo comendo folhas de árvores altas e permanecendo alertas a potenciais predadores. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se, elas não vão bocejar, mas definitivamente encantam com seu jeito único. Você pode acreditar que nuvens iridescentes podem iluminar o céu? Essas nuvens incríveis, que frequentemente mostram cores suaves, se formam quando a luz do sol passa por pequenas gotículas de água ou cristais de gelo na atmosfera. Quando a luz se refrata, ela se curva e se dispersa, revelando belos tons semelhantes aos que vemos em um arco-íris. Esse espetáculo pode acontecer em diferentes momentos, especialmente quando as condições são ideais, como durante ou logo após a chuva, ou cedo pela manhã e no final da tarde. Embora pareçam mágicas, as nuvens iridescentes são um fenômeno natural ligado a condições atmosféricas específicas. Ver essas nuvens é uma verdadeira sorte. Então, da próxima vez que você avistar essas formas brilhantes, reserve um momento para apreciar a ciência por trás dessa beleza. Uma verdadeira obra de arte da natureza. Difícil de acreditar, mas a Terra é única para a vida. Nosso planeta se destaca como o único lugar conhecido no universo onde existem organismos vivos. Cientistas estimam que há cerca de 8,7 milhões de espécies diferentes na Terra, desde bactérias minúsculas até árvores gigantes. No entanto, apenas cerca de 1,9 milhão de espécies foram oficialmente identificadas até agora. Essa incrível diversidade inclui mamíferos como elefantes e baleias, aves coloridas, várias espécies de peixes que nadam nos oceanos e um fascinante mundo de invertebrados, como águas-vivas e insetos. Além disso, a Terra abriga uma ampla variedade de plantas e fungos, cada um desempenhando um papel importante em seus ecossistemas. Embora continuemos a explorar e descobrir novas espécies a cada ano, os mistérios do nosso planeta nos lembram o quanto a Terra é especial e extraordinária. Quais outras maravilhas, na sua opinião, ainda estão esperando para serem descobertas? Você não vai acreditar no que é o Integrity Idol. Este concurso único, lançado em 2014, oferece uma nova perspectiva sobre os tradicionais shows de talentos, como o American Idol, destacando a honestidade em vez do canto. Ele foca em servidores públicos éticos em países como Nepal, Nigéria e Libéria, permitindo que as pessoas indiquem aqueles que demonstram transparência e um excelente serviço. Os participantes são avaliados pela sua dedicação à honestidade, e o concurso tem um objetivo mais importante do que apenas entreter. Ele promove a responsabilidade em regiões onde a corrupção é um grande problema. Ao destacar essas pessoas dedicadas, o Integrity Idol prova que o reconhecimento positivo pode ser um poderoso incentivo para encorajar a honestidade no serviço público. Expandindo-se pelo mundo, a iniciativa inspira ainda mais comunidades a valorizar a honestidade acima da desonestidade na gestão. Um concurso de canto pode realmente inspirar tais mudanças. Muitas pessoas acreditam que cães de raça são raros em abrigos, mas isso não é verdade. Na verdade, 1 em cada 4 cães em abrigos é de raça, o que significa que eles são tão comuns quanto vira-latas, como retrievers ou beagles. Infelizmente, raças populares, como os pitbulls, enfrentam grandes dificuldades para encontrar lares amorosos. Essa ideia errada vem da crença de que comprar de criadores é a melhor opção, mas a reprodução excessiva e os canis deixaram muitos cães sem lar. Essas práticas de criação criam um excesso de filhotes, complicando a situação para os abrigos. Ao escolher um cão de raça em um abrigo, você não só dá uma segunda chance a um cão, mas também ajuda a resolver o problema dos canis. Por que não considerar adotar seu próximo amigo peludo? E isso pode te surpreender. O status de Plutão mudou drasticamente. Quando foi descoberto em 1930, Plutão era orgulhosamente chamado de nono planeta do nosso sistema solar. No entanto, em 2006, os cientistas decidiram reclassificá-lo como um planeta anão, o que gerou debates entre astrônomos e amantes do espaço. Um dos aspectos mais interessantes de Plutão é seu longo caminho orbital. Ele leva incríveis 248 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. Isso significa que desde sua descoberta, Plutão ainda não conseguiu terminar uma volta completa. Imagine comemorar seu aniversário a cada 248 anos. Bem incomum, não é?
A órbita alongada de Plutão e sua distância do Sol contribuem para a formação de sua superfície gelada e atmosfera complexa. Embora não seja mais considerado um planeta, Plutão continua sendo um objeto fascinante para estudo, sempre nos lembrando da complexidade e diversidade do nosso sistema solar. Você pode acreditar que as pandas vermelhas não têm parentes próximos? Esses animais encantadores são considerados mistérios da evolução, pois pertencem à sua própria família, a Iluridae, e não têm parentes vivos como as pandas gigantes. As pandas vermelhas se alimentam principalmente de bambu, assim como seus primos maiores, mas sua linha genética é única, o que fascina os cientistas sobre seu lugar no mundo animal. Essas pequenas criaturas peludas que vivem nas florestas frias do Himalaia estão bem adaptadas ao seu ambiente, com pelagem densa e uma cauda fofa para equilíbrio. Infelizmente, as pandas vermelhas estão ameaçadas de extinção, enfrentando problemas de perda de habitat e caça ilegal. À medida que seu território diminui, os esforços de conservação se tornam essenciais para que as futuras gerações possam desfrutar desses animais fascinantes. Organizações em todo o mundo trabalham para proteger seu habitat, educar as comunidades locais e promover práticas sustentáveis que beneficiem tanto a vida selvagem quanto as pessoas. Apoiar essas iniciativas de conservação pode nos ajudar a preservar o futuro das pandas vermelhas e dos frágeis ecossistemas em que vivem. Não é fascinante pensar sobre sua evolução e sobre o papel que podemos desempenhar em sua sobrevivência? Por que os europeus não gostavam de tomates antigamente? Durante séculos, os tomates originários das Américas geraram desconfiança entre os gourmets europeus. Quando exploradores espanhóis os trouxeram no século XVI, essas frutas vermelhas brilhantes eram frequentemente vistas com suspeita e até consideradas venenosas. Esse mal-entendido manteve os tomates fora dos pratos europeus até o século XIX. No entanto, com o desenvolvimento das tendências culinárias, os chefes começaram a experimentar essa fruta, revelando seu sabor rico e versatilidade. Gradualmente, os tomates se transformaram de uma novidade rejeitada em um ingrediente amado em muitas cozinhas, tornando-se parte essencial de pratos como molho de macarrão e pizza. No final do século XIX, os tomates se tornaram populares em toda a Europa e além, adicionando sabores vibrantes à culinária italiana, mediterrânea e muitas outras. Hoje, eles estão entre os vegetais mais consumidos no mundo, com uma produção anual superior a 180 milhões de toneladas. Como essa fruta inicialmente incompreendida se tornou um herói da culinária. Fazer uma bola de futebol não é uma tarefa fácil. São mais de 600 pontos e 32 painéis de couro para sua confecção. Cada painel é cortado e costurado com precisão, formando uma esfera perfeita que ajuda os jogadores a mostrarem suas habilidades em campo. As costuras dão forma, resistência e capacidade de manter o ar na bola, o que é essencial para o jogo. Cada bola não é apenas um equipamento esportivo, ela representa as esperanças e sonhos de milhões de jogadores e torcedores ao redor do mundo. Seja em um jogo amistoso no parque ou na final da Copa do Mundo, a bola de futebol é um elo que simboliza trabalho em equipe e paixão pelo jogo. Então, da próxima vez que você chutar a bola, lembre-se da habilidade e do amor que foram colocados em sua criação. Não é incrível que em um objeto tão simples haja tanto esforço? Já pensou em carregar dispositivos com a ajuda da natureza? A Lírio d'Água é um carregador portátil inovador que usa a força do vento e da água para gerar eletricidade. Imagine estar ao ar livre, aproveitando a natureza e ainda podendo carregar seus dispositivos. Este dispositivo inteligente funciona com o fluxo da água e do vento, tornando-se uma alternativa ecológica para todas as suas necessidades de carregamento. O que diferencia a Lírio d'Água é a sua facilidade de uso. Basta colocá-la em um riacho ou em um local com vento e deixar a natureza fazer o seu trabalho. Quando gira, a turbina captura energia e a transforma em eletricidade, que pode carregar smartphones, câmeras e muito mais. Perfeita para caminhadas, viagens ou até mesmo em situações de emergência, a Lírio d'Água permite que os usuários se mantenham conectados sem depender de fontes de energia tradicionais. É uma combinação incrível de tecnologia e natureza, mostrando como soluções inovadoras podem levar a um estilo de vida sustentável. Não é empolgante pensar que a natureza pode nos ajudar a manter nossos dispositivos carregados? Incrível, mas é verdade. Irmãos concorrentes Puma e Adidas. A rivalidade entre Adolf e Rudolf Dassler se tornou uma das mais famosas competições na história da moda esportiva. No início do século XX, eles começaram juntos em uma pequena cidade alemã,
abrindo uma empresa de calçados para atletas. No entanto, suas visões diferentes e conflitos pessoais levaram a uma separação drástica após a Segunda Guerra Mundial. Adolf fundou a Adidas, famosa por suas icônicas 3 listras, enquanto Rudolf criou a Puma com seu logotipo vibrante de um gato pulando. Essa drama familiar não apenas gerou 2 marcas de sucesso, mas também acendeu uma competição constante no mundo esportivo, que influenciou tudo, desde estratégias de marketing até o apoio a atletas. Hoje, ambas as empresas são gigantes globais, cada uma com sua identidade única e fãs dedicados. A rivalidade entre elas nos lembra como a paixão e a ambição podem levar à inovação, e às vezes à separação. Você consegue imaginar um mundo sem essa rivalidade esportiva entre irmãos? Prepare-se para se surpreender com as habilidades artísticas dos pombos. Essas aves incríveis não são apenas mestres da navegação, mas também possuem habilidades visuais avançadas que lhes permitem apreciar a arte abstrata. Cientistas descobriram que os pombos conseguem distinguir diferentes estilos e composições, mostrando uma fascinante interseção entre ciência e estética. Isso significa que enquanto admiramos famosas pinturas ou esculturas, esses amigos alados podem estar fazendo algo semelhante, percebendo e entendendo a arte à sua maneira. Essa habilidade única sugere que os pombos interpretam informações visuais de forma diferente de muitos outros animais, possivelmente revelando uma perspectiva única sobre a expressão artística. Imagine um pombo pousado na parede de uma galeria, analisando criticamente uma vibrante pintura abstrata. Sua incrível capacidade mental levanta novas questões sobre a cognição animal e como eles percebem o mundo ao seu redor, e se essas descobertas mudarem nossa visão sobre a inteligência de outros animais. O que realmente causa violência contra pessoas com doenças mentais? Pesquisas mostram que pessoas com transtornos mentais têm o dobro de chances de serem vítimas de crimes violentos em comparação com aquelas que não têm esses problemas. Essa estatística impressionante destaca as sérias vulnerabilidades que essas pessoas enfrentam. Fatores que contribuem para esse aumento de risco incluem estigmas sociais, falta de compreensão da sociedade e, às vezes, o próprio isolamento. Muitas vezes, pessoas com doenças mentais não têm o mesmo acesso a sistemas de apoio ou recursos comunitários, o que as torna mais vulneráveis a danos potenciais. Além disso, a falta de compreensão sobre saúde mental pode gerar medo ou agressão por parte dos outros, aumentando o risco de confrontos violentos. É importante trabalhar para criar uma sociedade mais compassiva e informada, onde todos possam se sentir seguros, compreendidos e apoiados. Como podemos proteger melhor os mais vulneráveis? Você ficará surpreso com os segredos da Antártica. Este continente gelado, coberto por impressionantes geleiras e lar de animais únicos, é um dos lugares mais intocados da Terra. Não há população nativa e a atividade humana é principalmente limitada a estações de pesquisa e expedições científicas. Essa situação ajuda a manter a Antártica em seu estado original, permitindo que os cientistas estudem os efeitos das mudanças climáticas sem a interferência da urbanização ou poluição. No entanto, a Terra está sob pressão devido ao aumento das temperaturas globais, o que resulta no derretimento do gelo e na alteração dos ecossistemas. Pesquisadores notaram que até mesmo pequenas marcas humanas podem impactar significativamente esse delicado equilíbrio. Proteger a Antártica é importante não apenas para sua incrível biodiversidade, mas também para nossa compreensão das mudanças climáticas. Se não conseguirmos preservar este laboratório natural, o que acontecerá com as pistas importantes sobre o futuro do nosso planeta? Difícil de acreditar, mas os gibões são verdadeiros românticos. Esses primatas incríveis estão entre as poucas espécies que praticam a monogamia, formando parcerias vitalícias com um único parceiro. Enquanto muitos animais têm comportamentos variados em relacionamentos, os gibões se destacam pela lealdade a seus pares. Este casal não só canta belos duetos para se comunicar, mas também cuida juntos de seus filhotes, proporcionando um ambiente acolhedor. A dinâmica familiar dos gibões é notável. Ambos os pais ajudam a cuidar da prole, ensinando habilidades essenciais para a sobrevivência. Essa abordagem cuidadosa é relativamente rara no mundo dos primatas, onde muitas espécies têm sistemas reprodutivos mais variados. Não é surpreendente pensar nas parcerias sólidas que esses gibões formam, ressaltando a importância da amizade e do trabalho em equipe na natureza.
Seus gritos melódicos ecoam pelas florestas, lembrando-nos de que o amor e a lealdade realmente podem florescer na vida selvagem. Você vai se surpreender ao descobrir sobre as joias antigas. Arqueólogos recentemente encontraram contas de conchas no Marrocos, que têm cerca de 150 mil anos, tornando-as as joias conhecidas mais antigas da história. Essas belas contas provavelmente tinham um significado mais profundo do que apenas enfeitar. Elas podem ter simbolizado status ou identidade entre os primeiros humanos. Imagine como eram criadas obras de arte com materiais naturais muito antes da história escrita. Essa descoberta incrível mostra que nossos ancestrais valorizavam a arte e a simbologia, refletindo suas relações sociais e individualidade. Isso prova que as pessoas sempre foram criativas, buscando se expressar de várias maneiras. Desde essas contas antigas até as joias modernas, o desejo de mostrar individualidade e contar histórias pessoais através das joias sempre fez parte da experiência humana. Quais outros tesouros escondidos do nosso passado estão esperando para serem descobertos? Um fato interessante sobre os recursos hídricos da Terra. Você sabia que ao longo de bilhões de anos, a água na Terra tem circulado constantemente, mudando entre a atmosfera, os oceanos e a Terra? Isso significa que a quantidade de água que temos hoje é mais ou menos a mesma que havia na época dos dinossauros. No entanto, os cientistas preveem que, em 1 bilhão de anos, nosso Sol ficará cerca de 10% mais brilhante, o que pode ter sérias consequências para o nosso planeta. Com o aquecimento do Sol, a temperatura na Terra aumentará, o que pode levar à perda de nossos preciosos recursos hídricos. Sem uma fonte estável de água, a Terra pode se tornar tão seca e inóspita quanto Marte. Esse cenário futuro levanta questões importantes sobre a resiliência do nosso planeta e sobre a importância de economizar água, agora para protegê-la para as futuras gerações. Estamos fazendo o suficiente para preservar o recurso mais vital do nosso planeta? Já pensou por que o Black Canyon atrai aventureiros? Essa incrível fenda natural, localizada no Parque Nacional Canyonlands, no sudeste de Utah, encanta os visitantes com sua beleza impressionante e características únicas. O Black Canyon tem quase 20 metros de profundidade e cerca de 1 metro de largura, tornando-se um espetáculo impressionante para turistas e amantes da natureza. Sua forma peculiar, que lembra uma ruptura dramática na Terra, desperta o desejo de explorar e descobrir. Cercado por paisagens desérticas deslumbrantes, o Black Canyon também é um lembrete das poderosas forças geológicas que moldaram esta região ao longo de milhões de anos. Ao se posicionar na borda, você pode sentir o espírito de aventura que o convida a olhar para baixo ou tirar uma foto memorável. Canyonlands oferece mais do que apenas a fenda. Seu terreno diversificado, cores vibrantes e vida selvagem fascinante criam um cenário perfeito para experiências inesquecíveis ao ar livre. Já pensou em visitar essa incrível maravilha natural? Prepare-se para uma emocionante experiência de para-rocking. O para-rocking é uma atividade de aventura que eleva o parapente a um novo nível, envolvendo aves de rapina treinadas. Imagine-se deslizando pelo céu, sentindo o vento passar, enquanto segue poderosos falcões ou águias em sua caça natural por correntes de ar ascendentes. Esta jornada única permite que você se conecte com a natureza, observando essas magníficas aves que planam graciosamente, muitas vezes a poucos metros de você. Cada voo se transforma em uma dança conjunta entre o ser humano e a ave, destacando a conexão que surge quando os participantes trabalham juntos com esses caçadores habilidosos. Enquanto viajam pelo céu, as aves o guiam para as correntes de ar quente, que o elevam mais alto e mais longe. Essa combinação emocionante de aventura e interação com a vida selvagem oferece uma vista deslumbrante da paisagem ao redor. Você já sonhou em voar ao lado de um falcão? O para-rocking não só realiza esse sonho, mas também aprofunda sua percepção do mundo natural e de suas incríveis criaturas. O que há de surpreendente no macarrão instantâneo? De acordo com uma pesquisa japonesa realizada em 2000, os japoneses se orgulham de afirmar que seu maior invento do século XX é o macarrão instantâneo. Esse prato saboroso, que pode ser preparado em apenas alguns minutos, mudou a forma como as pessoas veem a comida prática. Inventado por Momofuku Ando em 1958, o macarrão foi criado inicialmente para combater a escassez de alimentos e oferecer uma opção rápida de refeição.
Desde então, ele conquistou o mundo, aparecendo em inúmeros sabores e variações que agradam a todos. Pense nisso. Um simples pacote de macarrão, água quente e talvez alguns legumes ou temperos podem se transformar em uma refeição satisfatória em poucos minutos. O macarrão instantâneo não é apenas prático, ele também é um fenômeno cultural que inspira criatividade culinária ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você saborear um prato, lembre-se de que está desfrutando de uma parte da história. Você já se perguntou por que surgem manchas frias? Durante caçadas a fantasmas, muitos participantes se assustam com um frio repentino, achando que encontraram uma presença sobrenatural. No entanto, essas áreas frias estão frequentemente ligadas a problemas práticos como má isolação ou vazamentos de ar-condicionado. Quando o ar quente de um ambiente encontra uma parede fria e mal isolada, ou entra por uma corrente de ar de uma janela, isso provoca uma sensação desconfortável de frio. Esse mal-entendido aumenta o interesse e o medo entre os caçadores de fantasmas, que podem esperar encontros sobrenaturais nessas áreas frias. Embora a emoção da caça seja real, é importante considerar explicações lógicas para essas sensações assustadoras. Então, da próxima vez que você sentir frio, lembre-se, pode ser apenas uma corrente de ar, e não um fantasma tentando se comunicar. Legal, não é? Difícil de acreditar, mas os cobertores têm uma história incrível. A palavra cobertor vem de um termo francês que significa penas, que são as suaves penas de patos e gansos. Esse aconchegante item de cama surgiu na Europa rural, onde as pessoas precisavam se aquecer durante os frios invernos. Inicialmente, os cobertores eram preenchidos com penas quentes, tornando-os incrivelmente macios e confortáveis. Hoje, os cobertores modernos têm diferentes enchimentos, desde materiais sintéticos até lã ou algodão, para que cada um possa encontrar o que melhor se adapta às suas preferências e ao clima. Não importa se você sonha com uma noite de neve ou uma brisa fresca de verão, há um cobertor especialmente projetado para você. Além disso, muitas pessoas os apreciam pela facilidade de lavagem. Basta colocar a capa na máquina e pronto. Quem diria que um item tão simples poderia ter uma história tão rica? Você sabia que o sangue de Luís XVI ainda vive? Após a chocante execução de Luís XVI e Maria Antonieta durante a Revolução Francesa, algo estranho aconteceu. Muitas pessoas mergulharam seus lenços no sangue dos monarcas executados, usando-os como sombrios souvenirs. Essa horrível tendência destacava as fortes emoções ligadas à queda da monarquia. Vamos para 2011. Cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Eles confirmaram que um lenço com manchas de sangue, datado de cerca de 1793, realmente continha sangue de Luís XVI. Usando métodos modernos, os pesquisadores analisaram as proteínas da amostra, confirmando sua importância histórica. Este fascinante artefato não apenas conta sobre os eventos dramáticos da Revolução, mas também mostra até onde as pessoas estavam dispostas a ir para eternizar aquela época. O lenço agora é um lembrete vívido das convulsões sociais e das complexas relações entre a sociedade e a monarquia. Ele levanta questões sobre como lembramos nossa história e quais símbolos escolhemos para honrar ou condenar. O que você acha desse modo único de preservar a história? Você não vai acreditar porque as estátuas antigas têm narizes quebrados. Muitas estátuas antigas, especialmente do Egito, frequentemente apresentam narizes danificados, e esse dano conta uma história fascinante. Uma das razões para a falta de narizes é o dano simbólico, onde a destruição era vista como um mal espiritual para a figura. Esse ato era considerado uma forma de diminuir o poder da estátua, ou sua conexão com o divino. Além disso, a forma saliente do nariz o torna especialmente vulnerável a danos ao longo do tempo. A erosão natural também desempenha um grande papel. Vento, chuva e mudanças de temperatura podem desgastar o material, expondo o frágil nariz a mais deterioração. Com o passar dos anos, essas estátuas refletem tanto as crenças culturais de seus criadores, quanto o implacável passar do tempo. Desde os majestosos faraós egípcios até os deuses gregos, esse defeito comum nos dá uma visão da história e da arte. Na próxima vez que você ver uma estátua com o nariz quebrado ou ausente, pode ser que você se pergunte o que aconteceu com ela. Talvez tenha sido alvo de rituais antigos, ou simplesmente tenha sofrido com o tempo. Você já se perguntou por que Isaac Davis cometeu um roubo?
Em 1º de agosto de 1798, aconteceu o primeiro roubo a banco na América, quando Isaac Davis furtou impressionantes $162.821 do Banco da Filadélfia. O que torna essa história tão intrigante é a ausência de sinais de arrombamento, o que fez muitos acreditarem que foi um trabalho de alguém de dentro. Você consegue imaginar o choque dos funcionários do banco? Mas a história não termina aí. Em uma reviravolta inesperada, Davis depois devolveu uma quantia significativa ao mesmo banco e até retornou todo o dinheiro roubado até 1799. Surpreendentemente, ele nunca foi para a prisão. Isso levanta questões sobre as práticas bancárias da época e possíveis conexões de Davis dentro do banco. Ele era astuto ou apenas incrivelmente sortudo? Esse fascinante pedaço da história não só destaca os riscos do setor bancário, mas também nos faz refletir sobre os segredos ocultos de uma das primeiras aventuras criminosas na América. Acredite ou não, mas a Puma criou um tênis para monitorar fitness. Em 1986, surgiu o tênis RS Computer, que uniu moda e inovação como nunca antes. Ele foi desenvolvido para medir o desempenho na corrida e tinha um sistema único de disco e cabo, permitindo que os usuários acompanhassem seus dados de fitness. Para ajudar os clientes a entenderem essa novidade tecnológica, a Puma incluiu um impressionante manual de 46 páginas. No entanto, apesar do design revolucionário, o tênis RS Computer não fez sucesso. Muitos consumidores duvidavam da necessidade de um tênis que monitorasse os treinos e preferiam os modelos tradicionais. A complexidade do produto pode ter influenciado, já que os clientes tinham dificuldade em aceitar a tecnologia nos calçados. Hoje, vemos que o monitoramento de fitness se tornou comum graças aos smartwatches e aplicativos, mostrando o quanto o tênis Puma RS Computer estava à frente de seu tempo. Talvez em 1986 não estivéssemos tão prontos para esse passo quanto pensávamos. O que realmente define as leis no Nepal? Neste lindo país localizado nos Himalaias, as vacas são consideradas sagradas e desempenham um papel importante na vida cultural e religiosa de muitas pessoas. Devido a esse respeito, matar uma vaca não é apenas inaceitável, é ilegal. A lei reflete a profunda conexão entre as pessoas e seu gado, especialmente entre os hindus, que veem as vacas como símbolos de riqueza, força e amor maternal. Como resultado, as autoridades impõem multas severas àqueles que causam dano a esses seres pacíficos. Essa proteção legal destaca como tradições e crenças moldam as normas sociais, influenciando tudo, desde práticas agrícolas até interações cotidianas. O respeito às vacas também desempenha um papel significativo na economia agrícola do Nepal, já que muitas famílias dependem delas para obter leite, trabalho e muito mais. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre leis relacionadas ao gado, lembre-se da posição única do Nepal em relação às vacas, uma fascinante combinação de cultura, respeito e legislação. Os acampamentos podem realmente formar cultura? A menção ao acampamento em Gonle mostra como certos lugares se tornam importantes centros culturais e sociais. A vida no acampamento frequentemente cria um senso de comunidade, onde experiências compartilhadas unem as pessoas. Em Gonle, esse acampamento provavelmente se tornou um local de troca de ideias, tradições e práticas culinárias, influenciando como a comida era preparada e apreciada por seus habitantes. Com o tempo, essas refeições em conjunto podem criar laços fortes entre as pessoas e ajudar a formar uma identidade culinária única. Por exemplo, cozinhar no fogo pode levar ao surgimento de sabores e pratos locais, introduzindo novos ingredientes e métodos de preparo. Essa mistura de experiências destaca a importância da comunidade na formação não apenas de tradições culinárias, mas também de normas sociais e valores culturais. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma refeição com amigos ou familiares, pense em como lugares como Gonle podem ter inspirado tradições semelhantes em sua vida. E se eu te contar sobre o primeiro-ministro que ficou no cargo por mais tempo? Sir Robert Walpole detém o recorde como o primeiro-ministro que mais tempo serviu no Reino Unido, governando o país de 1721 a 1742. Imagine só, ele ficou no cargo por 21 anos e ajudou a moldar o cenário político da Grã-Bretanha em um período de grandes mudanças. Walpole teve um papel fundamental na definição do que conhecemos hoje como a função de primeiro-ministro. Ele gerenciou habilmente situações políticas complexas, resolvendo conflitos e buscando estabilidade após anos turbulentos no início do século.
Seu estilo de liderança se baseava na persuasão e na construção de alianças, o que lhe permitiu manter um forte poder. As pessoas frequentemente se perguntavam se sua influência foi benéfica ou prejudicial para a monarquia e o parlamento. Mas uma coisa é certa: seu tempo no cargo estabeleceu importantes precedentes para seus sucessores. Como ele conseguiu se manter no poder por tanto tempo? Muitos não sabem, mas bilionários ajudam. Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook, é uma das pessoas conhecidas que se juntaram à iniciativa Compromisso de Doações. Esse movimento incentiva bilionários a compartilhar uma parte significativa de sua fortuna com organizações de caridade. As principais áreas de atuação incluem educação, pesquisas médicas e tecnologias inovadoras. Ao aceitar esse compromisso, ele se torna parte de um grupo de outros ricos, como Warren Buffett e Bill Gates, que acreditam no poder da filantropia para melhorar o mundo. Por exemplo, Zuckerberg investiu em programas educacionais que visam melhorar as escolas e ampliar o acesso a uma educação de qualidade para todas as crianças. Ao apoiar pesquisas médicas avançadas, ele também contribui para avanços que podem transformar a saúde. Esse compromisso traz esperança de que mais bilionários sigam seu exemplo, usando suas fortunas para resolver problemas globais importantes. Essa tendência inspirará outros a se juntarem à causa. Adivinhe o que realmente move nossa existência? Poeira estelar. É uma ideia incrível pensar que os átomos que formam nossos corpos já foram parte de estrelas gigantes que viveram e morreram muito antes da formação do nosso sistema solar. Quando essas estrelas explodiram em supernovas poderosas, espalharam seus elementos pelo universo, criando uma mistura cósmica que eventualmente levou à formação de novas estrelas, planetas e até mesmo da vida. O hidrogênio e o hélio formados após o Big Bang abriram caminho, mas foram os elementos pesados, como carbono, oxigênio e ferro, que vieram dessas estrelas antigas. Quando pensamos sobre nossa conexão com o universo, é realmente inspirador perceber que, ao olhar para o céu noturno, estamos vendo os restos dos mesmos eventos cósmicos que alimentaram nossa existência. Então, da próxima vez que você se sentir pequeno sob a imensidão do cosmos, lembre-se: você é poeira estelar. Uma parte única de uma história muito maior que abrange bilhões de anos, não é incrível? Um fato interessante sobre os códigos postais. O código postal não é apenas uma sequência aleatória de números, é um código de 5 dígitos que indica áreas geográficas específicas. Esse sistema inteligente foi criado pelo Serviço Postal dos ESTCRA para aumentar a precisão na entrega de correspondências. Mas não para por aí. Existe também um código adicional de 4 dígitos, que pode ser usado para tornar a entrega ainda mais precisa. Essa inovação mudou radicalmente a forma como enviamos e recebemos correspondências. Antes, erros de entrega eram muito mais comuns, e pacotes frequentemente se perdiam ou eram enviados para o endereço errado. Agora, com esses códigos funcionando como GPS para cartas e pacotes, o tempo de entrega diminuiu significativamente. Os carteiros podem organizar suas rotas com facilidade, resultando em um serviço mais rápido e menos erros. Imagine enviar um cartão de aniversário que chega a tempo, graças a esse pequeno código de 5 dígitos. Então, da próxima vez que você enviar uma carta, lembre-se de que os códigos postais fazem muito mais do que apenas parecer legais. Eles ajudam a conectar nosso mundo de forma eficiente. E se eu disser que as pandas vermelhas são cobertores aconchegantes? Esses adoráveis animais, que vivem nas florestas frias do Himalaia e do sudoeste da China, têm uma maneira única de se aquecer enquanto dormem. Suas caudas grossas e peludas, que podem ser quase do mesmo comprimento que seus corpos, as envolvem como se fossem pacotes aconchegantes. Isso não só ajuda a manter o calor em ambientes frios, mas também proporciona conforto enquanto dormem nas árvores. As pandas vermelhas são excelentes escaladoras, passando muito tempo nos galhos em busca de sua comida favorita, bambu. Suas caudas também têm outra função. Elas ajudam a manter o equilíbrio enquanto se movem em seu habitat arborizado. Quando chega a hora de descansar, uma panda vermelha enrolada parece uma bolinha peluda, perfeitamente camuflada entre as folhas. Então, da próxima vez que você ver uma panda vermelha sonolenta, lembre-se de que sua linda cauda não é apenas um acessório bonito, mas uma ferramenta vital para a sobrevivência na natureza. As máquinas realmente podem pensar como nós? A inteligência artificial, ou IA, está mudando nosso mundo de maneiras surpreendentes.
são sistemas de computador projetados para realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como aprender, resolver problemas e entender a linguagem. Imagine uma máquina que pode aprender com a experiência, reconhecer vozes ou até mesmo conversar com você. A IA faz isso por meio de algoritmos complexos e grandes volumes de dados para encontrar padrões e tomar decisões. Essas tecnologias não são apenas gadgets interessantes, elas estão mudando a forma como trabalhamos, nos comunicamos e interagimos uns com os outros. Desde assistentes inteligentes em nossos telefones até robôs avançados em fábricas, a IA está se tornando parte do nosso dia a dia, aumentando a eficiência e abrindo novas oportunidades. Mas ao adotar essa tecnologia inteligente, também devemos considerar as questões éticas que ela levanta. Até que ponto devemos confiar nas máquinas para pensar por nós? Aparentemente, a dependência da internet, IAD, não é apenas uma palavra da moda. É um transtorno mental real, onde as pessoas sentem uma necessidade incontrolável de estar online. Não se trata apenas de passar muito tempo em redes sociais ou jogos. Isso pode afetar seriamente a vida cotidiana. Imagine ter dificuldade para sair da cama porque você está preso em um rolar infinito de feeds, ou ter problemas para manter relacionamentos porque sua atenção está sempre na tela. A necessidade constante de estar conectado online pode roubar horas preciosas de sono, causar ansiedade e até criar distância entre pessoas próximas. À medida que nosso mundo se torna cada vez mais digital, é importante reconhecer os sinais de IAD. Compreender esse transtorno pode ajudar muitas pessoas a retomar o controle de suas vidas, restabelecer conexões com os outros e alcançar um equilíbrio mais saudável com a tecnologia. Isso afeta você ou alguém que você conhece? Você sabe o que realmente definiu o design do primeiro carro? O primeiro carro, inventado por Carl Benz em 1885, foi um passo revolucionário na história do transporte. Surpreendentemente, ele não tinha o volante que conhecemos hoje. Em vez disso, os primeiros motoristas controlavam o carro com uma alavanca, o que exigia habilidades e técnicas diferentes. Imagine como era difícil manobrar usando uma alavanca em vez de um volante. Esse design reflete os primeiros estágios das inovações automobilísticas, quando muitas ideias ainda estavam em fase de experimentação. O carro de Benz, conhecido como Benz Patent Motorwagen, abriu caminho para os carros modernos, mas era completamente diferente dos que dirigimos hoje. Ele funcionava com um motor de 4 tempos de um cilindro, mostrando a engenhosidade de Benz. Esse carro primitivo alcançava uma velocidade máxima de cerca de 10 milhas por hora, que pode parecer lenta agora, mas na época era um grande avanço. A transição de alavancas para volantes aconteceu muito depois, quando os designs evoluíram para melhorar a dirigibilidade e a segurança. Então, da próxima vez que você entrar no seu carro, lembre-se de quão longe chegamos desde que começamos a usar alavancas. Acredite ou não, a fome é um problema global crescente. A fome afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, mas você sabia que ela está intimamente ligada ao aumento da obesidade? Com a popularidade dos alimentos processados, muitos optam por refeições rápidas que carecem de nutrientes essenciais. Um estilo de vida sedentário agrava essa situação, pois as pessoas se tornam menos ativas e escolhem mais frequentemente lanches não saudáveis. Esses hábitos alimentares criaram um paradoxo, onde alguns enfrentam a falta de comida, enquanto outros lutam contra a obesidade. Essa situação resulta em sérios problemas de saúde, incluindo diabetes, doenças cardíacas e outras condições relacionadas ao peso. Para resolver o problema da fome, precisamos prestar atenção à qualidade dos alimentos que consumimos. É essencial optar por opções nutritivas, promover um estilo de vida ativo e aumentar a conscientização sobre alimentação saudável. Podemos encontrar maneiras de garantir acesso a alimentos saudáveis e a um estilo de vida saudável para todos. Difícil de acreditar, mas macacos pregos se lavam com urina. Esses primatas inteligentes têm um hábito único de se cuidar, chamado de lavagem urinária, onde aplicam sua urina no corpo, especialmente nas mãos e pés. Esse comportamento surpreendente pode parecer estranho, mas desempenha funções sociais e práticas importantes. Ao espalhar seu cheiro, os macacos prego podem avisar outros macacos do grupo sobre sua presença, ajudando a estabelecer laços sociais e território. Imagine usar seu próprio cheiro para marcar seu lugar no mundo. Além disso, a urina pode ajudar a manter a higiene, pois pode repelir parasitas. Ao observar esses seres inteligentes em ação, vemos não apenas sua adaptabilidade, mas também a complexidade de suas interações sociais.
Então, da próxima vez que você ver macacos prego, lembre-se de que seus rituais de cuidado não são apenas hábitos estranhos. Eles desempenham um papel fundamental em seu estilo de vida e comunidade. A natureza não é incrível? A fonte secreta de energia da Islândia é a energia geotérmica. Esta incrível ilha está situada sobre um ponto quente na crosta terrestre, onde o calor do interior do planeta sai através de fissuras e fontes termais. Em vez de depender de combustíveis fósseis, a Islândia utiliza esse calor natural para atender cerca de 90% de suas necessidades de aquecimento e uma parte significativa de sua eletricidade. O processo é simples. As usinas geotérmicas usam vapor subterrâneo para mover turbinas e gerar energia. Essa fonte de energia é não apenas renovável, mas também extremamente eficiente, com baixas emissões e uma redução na pegada de carbono do país. Como resultado, os islandeses desfrutam de casas quentes e piscinas aquecidas, mesmo nos invernos rigorosos. A capacidade de usar energia geotérmica permite que a Islândia mantenha sua independência energética, tornando-se um exemplo para outros países. Imagine viver em um lugar onde fontes termais brotam ao seu redor, fornecendo calor e energia. Não é incrível como um país pode transformar o calor natural da Terra em uma vantagem tão sustentável? É verdade que só vemos 3 milhas. O horizonte é a linha onde a superfície da Terra encontra o céu, criando uma fronteira fascinante que muitas vezes tomamos como certa. Para uma pessoa comum, em nível do mar, essa linha está a cerca de 3 milhas de distância devido à curvatura da Terra. Isso significa que quando você olha para o oceano ou uma paisagem plana, pode parecer que está olhando para a eternidade, mas, na verdade, a forma da Terra limita sua visão. Para ver mais longe, é preciso subir. Escalar uma colina ou um prédio alto pode ampliar muito seu horizonte. Curiosamente, quanto mais alto você está, mais longe consegue ver, provando que nossa perspectiva muda radicalmente com a altura. Então, da próxima vez que você estiver apreciando o pôr do sol na praia, lembre-se de que o horizonte não é apenas uma vista bonita, é um lembrete da forma redonda da Terra e de como nosso mundo é estruturado. Difícil de acreditar, mas Aiden Scipio tem o cabelo mais longo. Aiden Scipio, um talentoso atacante da seleção de Anguilla e jogador destacado do clube CFC, chama a atenção não apenas por suas habilidades impressionantes em campo, mas também por seus incríveis cabelos, reconhecidos como os mais longos do futebol mundial. Seu cabelo é um verdadeiro espetáculo, balançando lindamente enquanto ele corre pelo campo. Apesar da baixa classificação de Anguilla na FIFA, Aiden trabalha com entusiasmo e busca se destacar. Sua dedicação ao esporte é evidente, e ele se esforça para inspirar jovens jogadores em Anguilla, mostrando que com talento e trabalho duro, tudo é possível. Aiden é um símbolo de esperança para muitos jovens futebolistas, provando que até em países pequenos pode surgir grandeza, o que ele conquistará a seguir. Você pode se surpreender. Os americanos amam suas casas de infância. Quase metade dos americanos permanece perto do lugar onde cresceram, muitas vezes vivendo a apenas 80 quilômetros de seus bairros de origem. Essa estatística mostra uma conexão impressionante entre as pessoas e suas raízes, demonstrando como laços emocionais fortes podem moldar nossas vidas. Para muitos, a casa de infância não é apenas um lugar, é repleta de memórias de reuniões familiares, amizades e eventos importantes. Esses sentimentos de pertencimento frequentemente levam as pessoas a se estabelecerem perto do passado, criando um círculo acolhedor de familiaridade. Ao longo da vida, os relacionamentos com a família e amigos costumam se aprofundar nesses lugares, fortalecendo os laços com a comunidade que se formaram ao longo dos anos. Esse fenômeno também destaca o quão profundo pode ser nosso apego a um lugar, nos levando a refletir sobre como nossa origem influencia quem nos tornamos. Por que, na sua opinião, tantos de nós escolhemos ficar perto de nossas raízes? Você sabia que as pontas são idênticas para os 2 pés? Muitas pessoas podem pensar que cada sapatilha deve ter um formato único, mas as pontas padrão são feitas com o mesmo molde para o pé esquerdo e o pé direito. Isso significa que elas são idênticas. Para conseguir um ajuste perfeito, os dançarinos precisam amaciar suas pontas, o que envolve usá-las várias vezes. Durante a dança, os materiais começam a se moldar ao formato do pé do dançarino. Esse processo proporciona não apenas suporte, mas também conforto, permitindo movimentos ágeis durante as apresentações.
Dançarinos experientes costumam compartilhar dicas sobre como amaciar melhor os sapatos, transformando um par aparentemente simples em uma experiência única. Essa característica especial das pontas enriquece a jornada do dançarino, fazendo de cada apresentação uma expressão de seu esforço e dedicação. Não é incrível como algo tão importante pode começar com algo tão padrão? E se eu te contar sobre o deserto do Saara? Essa paisagem incrível é o maior deserto do mundo, cobrindo cerca de 9,2 milhões de quilômetros quadrados. Imagine um lugar tão vasto e seco que molda a vida de seus habitantes. A temperatura no Saara pode chegar a impressionantes 58 graus Celsius, tornando-o um dos lugares mais quentes da Terra. O deserto se estende por vários países do norte da África, incluindo Argélia, Chade e Egito, e abriga impressionantes dunas de areia, platôs rochosos e ecossistemas únicos. Apesar das condições severas, o Saara é lar de muitos animais interessantes, como camelos, raposas do deserto e até raros oásis que sustentam a vida. As pessoas vivem aqui há milhares de anos, se adaptando ao clima extremo e criando culturas ricas, como os nômades tuaregues, que se movem habilidosamente pelas areias. O Saara não é apenas uma terra estéril, é um ambiente dinâmico que apresenta desafios e intriga àqueles que ousam explorá-lo. Que outros segredos o deserto do Saara esconde? Você sabia que o coração das mulheres bate mais rápido do que o dos homens? É verdade. Estudos mostram que, em média, o coração de uma mulher bate cerca de 78 vezes por minuto, enquanto o dos homens bate cerca de 70. Essa diferença está principalmente relacionada ao tamanho e à estrutura do coração. Os corações das mulheres costumam ser menores, então eles precisam bater mais rápido para bombear o sangue de forma eficaz. Os hormônios também têm um papel. O estrogênio ajuda a manter a saúde do coração e pode influenciar a frequência cardíaca. Curiosamente, um pulso mais rápido não é sinal de fraqueza, na verdade, é um reflexo da estrutura única do corpo. Como resultado, as mulheres podem sentir sintomas diferentes em caso de problemas cardíacos. Por isso é importante estar informado e entender isso. Então, da próxima vez que você ouvir sobre saúde do coração, lembre-se de que o gênero desempenha um papel importante em como nossos corações funcionam. Difícil de acreditar, mas a Rússia é imensa. A área da Rússia é de cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, e ela orgulhosamente carrega o título de maior país do mundo. Esse vasto território é 11 vezes maior do que países como a França ou o Texas, e apresenta uma incrível diversidade de paisagens, climas e culturas. Desde as tundras geladas da Sibéria até as movimentadas ruas de Moscou, é difícil compreender a magnitude da Rússia. Ela faz fronteira com 14 países diferentes, incluindo China, Mongólia e Noruega, o que destaca sua importância geográfica. Ainda mais fascinante é que as dimensões da Rússia abrangem 11 fusos horários, enriquecendo as tradições e idiomas espalhados por todo o país. Seja caminhando pelas ruas históricas de São Petersburgo ou explorando as impressionantes montanhas dos Urais, a imensidão da Rússia oferece aventuras e histórias sem fim, esperando para serem descobertas. Acredite ou não, a borboleta de asas transparentes é realmente transparente. Esse incrível ser, conhecido como Greta Otto, encanta os amantes da natureza com suas asas delicadas que parecem desaparecer no ar. Diferente da maioria das borboletas, a borboleta de asas transparentes não tem cor devido à falta de pigmentos. Em vez disso, suas asas são cobertas por milhares de pequenas escamas microscópicas que dispersam a luz. Essa estrutura única não só ajuda a borboleta a escapar de predadores, mas também cria um efeito cintilante que chama a atenção enquanto ela voa por seu exuberante habitat, na América Central e do Sul. A transparência da borboleta de asas transparentes é um exemplo brilhante da engenhosidade da natureza, mostrando uma adaptação que aumenta suas chances de sobrevivência em um mundo onde ser notado pode significar se tornar presa. Então, da próxima vez que você ver uma borboleta, lembre-se de que algumas delas são mestres do disfarce, se misturando perfeitamente ao ambiente, o que mais pode estar escondido à vista. Por que o queijo brie tem casca branca? A resposta está em um ingrediente único: o mofo. Essa casca branca e espessa é feita de um tipo especial de mofo chamado Penicillium candidum. Embora possa parecer estranho, esse mofo é essencial para criar o sabor delicioso e a textura cremosa do brie. À medida que o queijo amadurece, o mofo quebra as proteínas e gorduras, transformando o recheio denso em uma iguaria macia e saborosa.
É esse contraste entre o interior cremoso e a casca fina que torna o brie tão irresistível. Muitos gostam de espalhá-lo em bolachas ou combiná-lo com frutas e nozes. Então, da próxima vez que você morder um pedaço de brie, lembre-se de que a atraente casca branca não é apenas uma decoração. Ela desempenha um papel fundamental na criação daquele sabor rico e delicioso que você adora. Você sabia que cuidar um do outro melhora a saúde? Estudos mostram que amizades baseadas em apoio mútuo aumentam nosso bem-estar. Quando amigos se preocupam um com o outro, eles não apenas compartilham risadas, mas também fortalecem sua resistência ao estresse e doenças. Pesquisas indicam que pessoas com laços sociais fortes, onde o cuidado e o apoio são recíprocos, sentem menos ansiedade, depressão e até problemas físicos. Atividades em conjunto, troca de ideias ou simplesmente estar presente em momentos difíceis ajudam a fortalecer esses laços, tornando-os essenciais para a saúde a longo prazo. Portanto, seja cuidando de um amigo ou passando um dia divertido ao ar livre, essas interações podem levar a uma vida mais saudável e feliz. É surpreendente como algo tão simples como o cuidado pode ter um impacto tão profundo em nossa saúde física e mental, não é mesmo? Muitas pessoas não sabem, mas as aves podem ser surpreendentes. Por exemplo, a colorida e barulhenta ave do paraíso. Esse ser incrível é conhecido por suas cores vibrantes e sons expressivos que ecoam nas florestas tropicais. Seus cantos podem ser ouvidos a longas distâncias, tornando-os um dos sons mais reconhecíveis em seu habitat. A ave do paraíso não é apenas bonita, ela desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando na dispersão de sementes. Quando essas aves se deliciam com frutas, elas também consomem as sementes dentro delas. Ao se mover pela floresta, elas soltam as sementes em diferentes lugares, permitindo que novas plantas cresçam. Essa fascinante relação não só ajuda a manter o equilíbrio ecológico, mas também promove o crescimento de diversas espécies de plantas. Então, da próxima vez que você ouvir um som alto nos trópicos, lembre-se do papel importante que essas aves desempenham na manutenção da vida em seu lar florestal. Pouca gente sabe, mas existem glórias em Vênus. Esses fenômenos atmosféricos incríveis se parecem com arco-íris e surgem devido à interferência das ondas de luz nas gotas. Na Terra, os arco-íris se formam quando a luz do Sol passa por gotas de água, refratando e refletindo a luz, criando um espectro de cores. No entanto, as glórias em Vênus vão além. As densas nuvens de ácido sulfúrico que cobrem Vênus criam um ambiente único, onde as gotas são significativamente maiores do que na atmosfera da Terra. Isso resulta na formação de anéis concêntricos de cores, que se espalham a partir da sombra do observador, criando um espetáculo impressionante. Os cientistas se interessam pelas glórias em Vênus porque elas revelam informações importantes sobre a atmosfera e as condições climáticas do planeta. Estudar esses anéis coloridos não só ajuda a entender melhor Vênus, mas também aprimora nosso conhecimento sobre a ciência atmosférica como um todo. Não é incrível como algo tão simples como luz e água pode criar visões tão extraordinárias em um planeta distante? Pesquisas recentes mostraram um fato surpreendente. Visitar sites religiosos pode expor os usuários a mais riscos de malware do que sites para adultos. Um estudo da Symantec descobriu que, em média, há 115 ameaças de segurança em sites religiosos. Em comparação, sites com conteúdo adulto apresentaram cerca de 25 ameaças. Isso levanta questões importantes sobre segurança na internet e como usamos a web. Muitos sites religiosos não dão a devida atenção à cibersegurança, tornando-se vulneráveis a hackers que podem inserir malware. Quando as pessoas buscam orientação espiritual ou comunidade online, é importante manter a vigilância. Sempre verifique se as conexões são seguras e preste atenção a avisos ao navegar em qualquer site. Mantendo-se informado, você pode proteger a si mesmo e aos outros, aproveitando os aspectos positivos da internet. Drama da natureza. Você viu como a lesma escapou? Nesta incrível imagem, uma lesma faz uma ousada fuga das garras de uma planta carnívora. Este momento emocionante parece uma cena de um filme de ação e mostra interações fascinantes no mundo natural. Plantas carnívoras, como a famosa Dionaea muscipula, atraem presas desavisadas com seu néctar doce e aromas irresistíveis. Assim que a criatura se aproxima demais, a planta se fecha, selando seu destino. No entanto, essa pequena lesma conseguiu se desvencilhar e escapar no último momento, mostrando a resistência da natureza.
Essas fotos nos lembram o quão vibrantes e dinâmicas são os ecossistemas, destacando a luta constante pela sobrevivência. Seja plantas pegando seu jantar ou animais enganando armadilhas, o drama acontece ao nosso redor todos os dias. Portanto, da próxima vez que você estiver passeando pelo jardim, pense em todas as histórias ocultas que podem estar acontecendo bem debaixo do seu nariz. A natureza está cheia de surpresas, e momentos como esses despertam nossa curiosidade e lembram-nos das maravilhas da vida. A PH5 apresentou uma novidade incrível no mundo da moda: roupas que mudam de cor com a luz ultravioleta, UV. Imagine usar um vestido que se transforma de branco para um lindo rosa quando você sai ao sol. Esse efeito surpreendente é possível graças a tecidos inteligentes que reagem aos raios UV. Essa tecnologia não só adiciona um elemento interessante e estiloso ao seu guarda-roupa, mas também tem uma função prática, servindo como um indicador visual da exposição ao sol. Considerando os perigos da exposição excessiva ao sol, essas roupas te lembram quando é hora de procurar sombra ou passar protetor solar. Unindo moda e ciência, a PH5 está abrindo caminho para roupas interativas e ecológicas que nos incentivam a prestar atenção à exposição solar, mantendo-nos estilosos. Você consegue imaginar que salada pode assustar? O capítulo 6 sobre a espiritualidade do aipo mostra que a salada não é apenas um prato simples, mas uma experiência profunda. Muitos acham que fazer salada é complicado, acreditando que apenas chefes têm as habilidades necessárias. No entanto, isso pode ser uma tela para criatividade e experimentação. A expressão espiritualidade do aipo sugere que existe uma conexão mais profunda entre nós e nossa comida do que podemos perceber. Pense nisso. Não são apenas folhas e vegetais. Eles representam nutrição, saúde e sustentabilidade. Desde a escolha de ingredientes frescos até a experimentação com molhos, preparar salada pode ser uma arte. Preste atenção nas cores e sabores que você pode combinar. O aipo crocante, os tomates vibrantes e o limão picante se juntam em uma sinfonia de sabores. A beleza da salada está em sua versatilidade e na alegria de brincar com diferentes texturas. Como podemos tornar as saladas menos assustadoras e mais divertidas? Prepare-se para se surpreender com a inesperada decisão de Singapura. A cidade-estado enfrenta um sério problema: a baixa taxa de natalidade, que gera preocupações sobre seu futuro. Para lidar com essa situação, o governo de Singapura lançou iniciativas criativas, incentivando os cidadãos a valorizarem a vida familiar e a terem mais filhos. Os programas visam tornar a parentalidade atraente e acessível, oferecendo incentivos financeiros, licenças maternidade melhoradas e serviços de apoio para novas famílias. Eles até organizam eventos para ajudar pessoas solteiras a se encontrarem e se relacionarem, mostrando o quanto estão comprometidos em mudar essa realidade. Considerando que a taxa de natalidade caiu abaixo do nível de reposição, a esperança é que essas estratégias inovadoras inspirem casais a formar famílias. Afinal, manter uma população vibrante é crucial para a sustentabilidade da economia e da cultura de Singapura. Esses esforços resultarão em um baby boom na Cidade do Leão. Fato incrível sobre a palavra twerk. No século XVI, esse termo divertido não significava o que você provavelmente pensa hoje. Naquela época, twerk se referia ao ato de torcer os bigodes, uma prática de cuidados pessoais para homens que queriam parecer estilosos. Avançando alguns séculos, o significado mudou drasticamente. Hoje, twerk é um movimento de dança conhecido por seus movimentos rítmicos de quadris, que frequentemente aparece em videoclipes e batalhas de dança. É impressionante como a língua evolui. Palavras que antes descreviam ações simples podem se transformar em fenômenos culturais, refletindo mudanças na sociedade e nas tendências. Essa evolução demonstra a criatividade da língua e como ela é moldada pelo tempo. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizendo que vai twerk, lembre-se de seu passado inusitado. Não é incrível como a língua reflete nossa cultura? Madagascar é famoso por sua incrível biodiversidade. Cerca de 90% da sua vida selvagem não é encontrada em nenhum outro lugar do planeta. Isso significa que se você quer ver animais únicos como lêmures e camaleões, Madagascar é o lugar ideal. O isolamento da ilha da África continental criou condições perfeitas para a evolução, resultando em um nível excepcional de endemismo, onde as espécies se adaptam aos seus habitats específicos.
Por exemplo, existem mais de 100 espécies diferentes de lêmures, cada uma com suas características e habitats únicos. Os camaleões, que têm a incrível habilidade de mudar de cor, adicionam um charme especial a Madagascar. Essa diversidade de vida é não apenas fascinante, mas também frágil, ressaltando a importância dos esforços de conservação para proteger essas espécies únicas e seus habitats. Quais criaturas selvagens você descobrirá em Madagascar? Você sabia que os oceanos contêm mais de 20 milhões de toneladas de ouro dissolvido? Pois é. Apesar dessa quantidade enorme, o ouro está tão diluído que é realmente difícil extraí-lo com lucro. Imagine estar cercado por tesouros brilhantes no mar, mas não conseguir pegar nenhum. Cientistas estimam que há cerca de 15 partes de ouro por trilhão de água do mar. Embora isso pareça emocionante, seria necessário um volume imenso de água para conseguir até mesmo uma pequena fração de ouro, tornando os métodos atuais de extração ineficazes. Se encontrássemos uma maneira de coletá-lo de forma eficiente, poderíamos acessar essa riqueza subaquática. Enquanto isso, o ouro continua a desempenhar um papel importante em várias indústrias, desde eletrônicos até joias, destacando seu valor não apenas como símbolo de riqueza. Então, e se pudéssemos desvendar os segredos do ouro oceânico?